A noite que mudou tudo. A mansão de Arthur Montero zumbiu com o tipo de energia que apenas a elite rica poderia gerar. Lustres de cristal lançaram prismas pelos pisos de mármore, enquanto os garçons em uniformes nítidos navegavam através de grupos de ternos Armani e vestidos de grife. Arthur estava no centro de tudo, seu terno azul da meia-noite perfeitamente personalizado, chamando a atenção como um imã, atrai registros de ferro. Seu ar habitual de superioridade parecia ainda mais pronunciado hoje à noite. Cada gesto calculado e uma palavra cuidadosamente escolhida, reforçando seu status entre esses alpinistas sociais. Foi durante essa demonstração de opulência que Thomas Sorano fez sua jogada, tecendo a multidão com a facilidade praticada de alguém que prosperou no caos. Sua abordagem foi deliberada, cada passo medido quando ele fechou a distância entre eles. O copo de vinho na mão pegou a luz a cada movimento, seu conteúdo de rubi girando como o mal em seus olhos. Arthur, ele começou, sua voz carregando apenas o suficiente para virar a cabeça próxima. Você está sempre dizendo que o dinheiro pode comprar qualquer coisa, que tudo tem um preço. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras se estabelecer sobre a multidão de reuniões. A resposta de Arthur veio com a indiferença praticada de alguém acostumado a desafios. Uma única sobrancelha levantada transmitia tanto o tédio quanto o aviso. Mas Thomas pressionou, não se intimidou. Prove isso. Ele ousou, seu sorriso aumentando, quando a respiração coletiva da sala se prejudicou em antecipação. Casar com alguém completamente fora do seu mundo. Alguém que não se encaixa nos seus preciosos padrões. E permaneça casado por 3 meses. Torne isso crível, transformá-la em alta sociedade, e eu lhe darei 5 milhões de dólares. A atmosfera da sala mudou instantaneamente de luxo casual para tensão elétrica. A risada inicial de Arthur carregava diversão genuína, mas embaixo dela estava algo mais escuro, a centelha de desafio acendendo sua natureza competitiva. Quando o olhar de Thomas pousou em Maria, servindo silenciosamente champanhe com olhos abatidos e simples graça, a expressão de Arthur endureceu. A presença da empregada havia sido invisível momentos antes, mas agora todos os olhos seguiam a trajetória do aceno de Thomas. Você deve estar brincando comigo, Arthur zombou, mas a semente havia sido plantada. A provocação de Thomas ocorreu mais profunda do que a mera diversão. Tocou o orgulho de Arthur, de que os pontos de pressão mais sensíveis para os homens de sua estatura. Enquanto os convidados formaram um círculo silencioso ao seu redor, sua antecipação coletiva palpável, Arthur se viu encurralado por seu próprio ego. A decisão se cristalizou em sua mente. Ele provaria Thomas errado, não apenas pelo dinheiro, mas para demonstrar o poder absoluto da riqueza e da vontade. Quando Arthur estendeu a mão para selar a aposta, a sala eclodiu em murmúrios e risadas nervosas. Mas, por trás de seu sorriso confiante, estava o primeiro rachadura em sua fachada cuidadosamente construída, um lampejo de incerteza sobre o jogo que ele acabara de comprometer. Na manhã seguinte, a fatídica aposta encontrou Maria na cozinha. Suas mãos submergiram em água com sabão enquanto ela lavava metodicamente pratos. Seus pensamentos ainda estavam processando o turbilhão da noite anterior, quando os passos de Arthur ecoaram atrás dela. Virando-se, ela o viu parado ali, sua presença habitual de comando de alguma forma amplificada no cenário doméstico. Maria, precisamos conversar, anunciou, seu tom profissional, apesar da natureza extraordinária do que ele estava prestes a propor. Enquanto Arthur expôs sua proposição, Maria sentiu o prato escorregar dos dedos, quebrando contra a pia. O som espelhou seu choque interno quando ela processou suas palavras. Um casamento de conveniência, explicou, sua voz tão desapegada como se estivesse discutindo uma fusão corporativa. Do seu bolso, ele produziu um cheque, uma quantia tão impressionante que poderia apagar anos de luta financeira em um instante. A mente de Maria correu, os números nadando diante de seus olhos, enquanto ela pesava a oferta contra seus princípios. Por que eu? Ela finalmente conseguiu, sua voz mal acima de um sussurro. A resposta de Arthur cortou qualquer esperança persistente de que isso possa ser mais do que aparências. Porque ninguém esperaria que eu me casasse com alguém como você, afirmou ele,
confirmando seus piores medos sobre como ele a viu. A honestidade brutal picou, mas a praticidade guerrava com o orgulho no coração de Maria. Ela pensou nos rostos cansados de seus irmãos, nas contas de crescente e na constante luta para manter sua família à tona. O peso de suas circunstâncias pressionou fortemente enquanto Arthur continuava, detalhando os termos de seu acordo. 3 meses de casamento, separação completa depois e dinheiro suficiente para mudar sua vida para sempre. Cada palavra parecia vender um pedaço de si mesma, mas a alternativa, continuando sua existência atual, parecia igualmente insuportável. Eu aceito, ela finalmente disse, as palavras com degustação amarga, mesmo quando ofereceram um doce alívio. O sorriso satisfeito de Arthur confirmou a natureza transacional de seu acordo, deixando Maria para ver. No deixar a cozinha com uma mistura de esperança e pavor se estabelecendo no peito. Na manhã seguinte, trouxe uma tensão desconhecida à mansão de Montero. A equipe, geralmente invisível em sua eficiência, trocou olhares curiosos ao cumprir suas funções. O comportamento incomum de Arthur, sua presença inicial, o traje formal usado de maneira tão casualmente, criou ondulações de especulação em toda a casa. Para Maria, no entanto, o dia começou como qualquer outro, até que a sombra de Arthur caiu em seu caminho no jardim. Ela se levantou rapidamente de sua tarefa de reunir folhas, enxugando as mãos nervosamente em seu avental, sem perceber que estava manchando a sujeira no tecido intocado. O olhar de Arthur manteve algo novo, uma mistura de determinação e expectativa que fez seu estômago agitar. "Estamos indo para o escritório de registro em 1 hora", anunciou ele, seu tom tão prático como se estivesse discutindo uma reunião de negócios em vez de um compromisso que altera a vida. O protesto de Maria morreu em seus lábios, quando o olhar frio de Arthur silenciou sua hesitação. "Você já concordou", ele a lembrou, sua voz sem argumento. A viagem de carro até o escritório do registro passou em silêncio sufocante. O luxo da limusine se sentindo mais como uma gaiola dourada a cada momento que passa. Dentro do prédio, 2 advogados esperavam ao lado de um pequeno grupo de funcionários que mantinham uma neutralidade estudada. Suas expressões cuidadosamente em branco, enquanto Maria assinava documentos que mudariam irrevogavelmente sua vida. Os parabéns de Arthur se sentiram vazios quando voltaram à mansão, onde os preparativos transformaram o espaço em algo quase teatral. As novas cortinas, a iluminação suave, as decorações cuidadosamente organizadas, todos falaram de uma performance prestes a começar. Quando Arthur a mostrou em seu novo quarto, Maria sentiu o peso total da farsa pressionando nela. O quarto opulento, com sua enorme cama e vasto armário, parecia zombar de suas origens humildes. "Espero que você esteja satisfeito", disse Arthur, seu tom implicando que a satisfação deve ser automática, dadas as circunstâncias. Maria virou-se para encará-lo, os braços cruzados em desafio. "O que exatamente você espera de mim, Sr. Montero?" Ela perguntou, sua voz estável apesar da turbulência. A sobrancelha levantada de Arthur traiu sua surpresa para a espinha dorsal dela, mas ele se recuperou rapidamente. "Vestidos elegantes, postura perfeita, sem comportamento impulsivo", ele ordenou, marcando requisitos como itens em uma lista de verificação. A chegada de Clara, o estilista, na manhã seguinte, marcou o início da transformação de Maria. Elegante e imponente, Clara varreu o quarto de Maria, seguido por assistentes com prateleiras de vestidos de luxo. "Bom dia, Sra. Montero." Ela cumprimentou profissionalmente, imperturbável pelo óbvio desconforto de Maria. Os próximos eventos que Clara mencionou, jantares, galas, funções de caridade, se esticaram diante de Maria como uma luva que ela deve navegar. "Isso é realmente necessário?" Maria desafiou, gesticulando para a variedade de roupas de grife. A resposta de Clara foi diplomática, mas firme. "É o que seu marido quer." As horas que se seguiram embaçaram em uma montagem de acessórios e sessões de estilo. Enquanto os assistentes discutiam tecidos e estilos, como se Maria fosse um manequim, ela não pôde deixar de notar como as roupas caras não conseguiam mascarar seu verdadeiro eu. No fundo, ela sabia que nenhuma roupa poderia realmente fazê-la pertencer ao mundo de Arthur. O jantar naquela noite em um restaurante exclusivo
provou seu ponto. Quando eles entraram, toda a cabeça se virou para eles. Arthur se moveu com sua confiança característica, mas Maria parecia um impostor em sua elegância emprestada. Na mesa deles, Thomas esperou com outros 2 amigos que haviam testemunhado a aposta original. Sua saudação sarcástica, então esta é a famosa senhora Monteiro, atingiu sua marca, descartando as bochechas de Maria com vergonha. Mas algo dentro dela se recusou a deixá-lo vencer. E você, Thomas? Ela rebateu sua voz estável. Você geralmente passa tanto tempo julgando a vida de outras pessoas? A mesa ficou em silêncio, Thomas sufocando seu vinho, enquanto outros riam discretamente. Arthur assistiu, surpreso com a coragem de Maria em um ambiente tão hostil. Durante a refeição, ela se sentiu examinada com todos os gestos e palavras, mas se recusou a mostrar fraqueza. Quando eles finalmente deixaram o restaurante, Maria soltou um suspiro de alívio. E isso foi interessante, comentou ela olhando pela janela enquanto a cidade passava. Arthur se inclinou para a frente um pouco, estudando seu perfil. Você lidou bem com isso, ele admitiu, surpreendendo os 2 com o elogio. Maria se virou para ele, igualmente surpresa. Obrigado, eu acho. Naquele momento algo mudou entre eles. Um reconhecimento que talvez nenhum tivesse entendido completamente o que estavam entrando com esse arranjo. Os dias que se seguiram se estabeleceram em uma rotina desconfortável na mansão. A equipe, inicialmente suspeita da elevação repentina de Maria, começou a respeitá-la por sua humildade e dedicação ao seu novo papel. Enquanto isso, Arthur observou tudo a uma distância cuidadosa, seu controle habitual escorregando um pouco cada vez que encontrava a força inesperada de Maria. Uma noite, enquanto examinava os documentos em seu escritório, ouviu passos leves se aproximando. Olhando para cima, ele viu Maria parada na porta, segurando uma xícara de chá. Parece que você precisa de uma pausa, disse ela, entrando sem esperar permissão. Arthur levantou uma sobrancelha para sua ousadia, mas aceitou o chá que ela colocou em sua mesa. Enquanto Maria estava sentada em uma das cadeiras do escritório, olhando para os papéis dispersos, ela comentou: Você trabalha muito. A resposta curta de Arthur, alguém tem que, foi recebida com seu sorriso gentil. Naquele momento, algo sobre sua simplicidade o perturbou, lembrando-o de algo há muito esquecido. Você é diferente, ele disse sem pensar. Maria inclinou a cabeça intrigada. Diferente como? Arthur balançou a cabeça, tentando descartar o pensamento, mas Maria riu suavemente. Acho que vou considerar isso um elogio. Enquanto se preparava para sair, ela olhou para ele uma última vez. Boa noite, Arthur. Sua resposta tranquila. Boa noite, Maria. Permaneceu no ar muito tempo depois que ela se foi. Sentando-se na cadeira, Arthur percebeu que se sentia estranhamente em paz, embora não conseguisse entender o porquê. Na manhã seguinte, trouxe outro desafio à transformação de Maria. No jardim do quintal, uma configuração formal aguardava sob o Grand Oak Tree. Clara ficou ao lado de Esther, especialista em etiqueta, cujos cabelos grisalhos e presença autoritária comandavam o respeito imediato. Arthur os apresentou com desapego característico, explicando que Maria passaria por lições diárias sobre o comportamento adequado. O anúncio atraiu uma risada incrédula de Maria, que não podia acreditar em que extensão em que as aparências importavam no mundo de Arthur. As lições de Esther provaram ser um teste de paciência para as 2 mulheres. Com postura impecável e calma inabalável, ela demonstrou como segurar um copo de vinho corretamente, usar os utensílios corretos e caminhar com graça. Maria, determinada a não facilitar as coisas para Arthur, cometeu deliberadamente pequenos erros, soltando garfos, absorvendo guardanapos, apenas para avaliar suas reações. Cada incidente atraiu os suspiros restritos de Esther e os brilhos cada vez mais frustrado de Arthur. É necessário para nós 2, afirmou Arthur finalmente, sua frustração evidente. Eu não faço apostas a perder. A atitude rebelde de Maria mascarou uma motivação mais profunda. Ela queria provar que poderia aprender, não agradar Arthur, mas mostrar que ele não podia definir quem ela era. Apesar de sua resistência, ela gradualmente dominou o básico, embora seu relacionamento com Arthur permanecesse tenso. Durante um jantar,
Arthur assistiu de perto quando Maria comeu, claramente esperando para pegá-la em um erro. Ciente de seu escrutínio, ela colocou o garfo e a faca perfeitamente no prato e sorriu desafiadoramente. Você está melhorando, ele admitiu, seu tom relutante. Suas trocas carregavam uma corrente de algo novo, um reconhecimento mútuo de força. Naquela noite, pela primeira vez, Arthur viu Maria como mais do que apenas um peão em seu jogo ou um desafio ao seu orgulho. Ele começou a perceber que ela possuía qualidades que não havia previsto: inteligência, resiliência e uma dignidade silenciosa que não podia ser ensinada ou comprada. O ponto de virada ocorreu quando Arthur levou Maria ao seu primeiro evento de alta sociedade, um brunch de caridade, apresentado por Clarice Belmont, um de seus parceiros de negócios. Vestido com um elegante vestido azul, escolhido por Clara, Maria entrou na sala com Arthur, sentindo todos os olhos nela. O sorriso educado de Clarice mal mascarou sua surpresa com o casamento de Arthur, e Maria imediatamente sentiu a curiosidade coletiva da sala sobre como alguém como ela acabou com alguém como Arthur. Quando Clarice perguntou aos pensamentos de Maria sobre a filantropia, Maria respondeu com uma convicção honesta: ajudar os outros não deveriam se limitar a eventos como esse. É algo que todos podemos fazer em nossas vidas diárias, mesmo em pequenas maneiras. A sala ficou em silêncio, impressionada com sua perspectiva. Clarice levantou a taça de champanhe, reconhecendo a visão de Maria. Arthur, que estava pronto para intervir, assistiu com crescente admiração enquanto Maria se mantinha nesse mundo desconhecido. De volta à mansão, Arthur parou Maria no corredor. Você foi impressionante hoje, ele admitiu, surpreendendo os dois com a sinceridade de seu elogio. Maria levantou uma sobrancelha, igualmente surpresa com seu louvor. Isso é um elogio? Ela perguntou meio provocando. Arthur assentiu, um leve sorriso tocando seus lábios. Você consegue conquistar as pessoas, mesmo que seja completamente diferente delas. Maria riu cruzando os braços. Talvez porque eu não esteja tentando ser como eles. Arthur a estudou por um momento, vendo algo novo em seu desafio. Talvez seja isso que os deixa tão intrigados com você, ele sugeriu, seu tom pensativo. Maria olhou para longe, instável pela direção de sua conversa. Bem, eu apenas fiz o que achava certo, disse ela com firmeza. A resposta de Arthur: continue assim, Maria, levou uma nota de incentivo genuíno, enquanto ele se afastava, deixando-a no corredor, observando o desaparecer no andar de cima. Pela primeira vez, Maria sentiu que estava começando a entender Arthur. As camadas sob sua frieza e arrogância, a vulnerabilidade que ele se escondeu de todos, inclusive a si mesmo. A coexistência forçada entre eles estava revelando profundidades ocultas em ambos, embora nenhum estivesse pronto para reconhecer a crescente conexão entre eles. Uma noite, Arthur encontrou Maria sentada sozinha no jardim, um pequeno caderno agarrado em suas mãos. Sua expressão melancólica e a maneira como elas se divertiram distraidamente pelas páginas o intrigavam. Quando ele se aproximou, ela se assustou, fechando rapidamente o livro. É tarde, observou ele, permanecendo nas proximidades apesar de seu óbvio desconforto. A resposta evasiva de Maria sobre o caderno aumentou apenas sua curiosidade. No dia seguinte, incapaz de resistir, Arthur se aventurou em seu quarto, enquanto ela estava ocupada em outro lugar. Lá na cômoda ao lado de flores murchas, coloca o misterioso caderno. Deslocando suas páginas, Arthur descobriu esboços de flores e paisagens intercaladas com notas e reflexões pessoais. Uma página chamou sua atenção particularmente. Um desenho de dois filhos pequenos de mãos dadas, com uma mulher abaixo deles. A nota que o acompanha dizia: prometi protegê-los, independentemente do custo. A descoberta deixou Arthur franzindo a testa, confuso com esse vislumbre do passado de Maria, que contradizia tudo o que pensava que sabia sobre ela. Naquela noite, durante o jantar, a pergunta de sondagem de Arthur sobre irmãos revelou uma Maria guardada. Sua breve admissão sobre dois irmãos mais novos, que vivem com uma tia em outra cidade, carregavam tons de perda e arrependimento. Reconhecendo seu desconforto, Arthur não pressionou ainda mais, mas resolveu aprender mais. No dia seguinte,
Ele encarregou seu assistente de confiança, Marcos, de investigar os antecedentes de Maria, sentindo uma pontada de culpa por invadir sua privacidade, mas impulsionada por uma necessidade insistente de entender. Quando Marcos entregou o dossiê, Arthur o leu em silêncio atordoado. A história de Maria se desenrolou com detalhes gritantes. Um interrompido de infância por tragédia, anos de luta para cuidar de seus irmãos enquanto trabalhava em vários empregos e, finalmente, perdendo a custódia, porque não podia fornecer um lar estável. O peso de cada revelação pressionou pesadamente no peito de Arthur, enquanto ele imaginava Maria enfrentando tais dificuldades sozinhas. Uma fotografia antiga mostrou uma jovem Maria, apenas mais do que uma criança, segurando seus irmãos com uma expressão de determinação e esperança feroz. Naquela noite, encontrando Maria novamente no jardim, Arthur se aproximou com um novo entendimento. Sentado ao lado dela, ele admitiu ler sobre o passado dela, esperando raiva, mas recebendo silêncio. "Eu sei que você perdeu tudo", disse ele finalmente, "e ainda assim, você nunca desistiu. Isso é mais do que posso dizer sobre a maioria das pessoas que conheço." Maria ficou em silêncio, olhando para o chão enquanto as lágrimas ameaçavam cair. As palavras de Arthur, "Enquanto você está aqui, você não está sozinho", carregou uma sinceridade inesperada que fez Maria reconsiderar tudo o que ela pensava que sabia sobre ele. Enquanto se sentavam juntos sob as estrelas, Arthur sentiu algo mudando fundamentalmente dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele estava começando a entender o verdadeiro valor das pessoas ao seu redor e talvez a possibilidade de redenção por si mesmo. As paredes que ele construíram em torno de suas emoções mostraram as primeiras rachaduras, deixando a luz que ele não havia percebido que precisava. Tarde uma noite, a batida hesitante de Arthur na porta de Maria marcou um ponto de virada em seu complicado relacionamento. De pé na porta dela, sua compostura habitual vacilou enquanto ele lutava para articular o que o trouxe para lá. Maria, surpresa com essa rara demonstração de vulnerabilidade, o convidou, sentindo a gravidade de tudo o que pesava em sua mente. "Eu sei que pressionei você a esse arranjo", começou Arthur, sua voz mais baixa e mais incerta do que Maria jamais ouvira. "E eu não fui gentil." A admissão estava pendurada no ar entre eles, pesada com implicações que não estavam prontas para enfrentar. Maria inclinou a cabeça, estudando, o com curiosidade cautelosa. "Isso é um pedido de desculpas?" ela perguntou, seu tom mais suave do que o esperado. O sorriso torto de Arthur reconheceu a verdade em sua pergunta. "Talvez seja. Não sou muito bom nisso." Sua honestidade desarmou suas defesas, permitindo que uma ponte tentativa se formasse entre elas. Eles se viram compartilhando uma garrafa de vinho no chão, sua conversa fluindo naturalmente de uma maneira que surpreendeu os dois. Arthur se abriu sobre sua infância, revelando as pressões de crescer em um mundo onde as emoções eram fraquezas e resultados eram tudo. "Minha mãe sempre disse que o amor era uma distração", ele confessou, girando seu copo de vinho. "Ela acreditava que os relacionamentos eram como acordos de negócios. Você entra neles esperando um retorno." A risada suave de Maria reconheceu a ironia de sua educação, influenciando sua situação atual. "Isso explica muito", disse ela gentilmente. A discussão deles se aprofundou quando Maria compartilhou seus próprios desejos de mudança. "Eu gostaria de ter sido mais forte no passado", ela admitiu. "Talvez meus irmãos ainda estivessem comigo se eu tivesse lutado mais." A resposta de Arthur foi imediata e firme. "Maria, você fez tudo o que pôde. Você não pode se culpar por isso." Sua crença inabalável em sua força a pegou desprevenida, trazendo lágrimas aos seus olhos que ela se recusou a derramar. "Você é a pessoa mais forte que eu conheço", continuou Arthur, segurando o olhar dela com uma intensidade que fez de Maria. "E se ninguém nunca lhe disse isso antes, estou lhe dizendo agora." O momento se estendeu entre eles, acusado de entendimento tácito e percepções de mudança. Pela primeira vez, eles não eram apenas jogadores em uma aposta ou participantes de uma farsa. Eram duas pessoas descobrindo profundidade inesperada um do outro. À medida que a noite passava, a conversa deles variava de lembranças de infância a esperanças para o futuro. Cada confiança compartilhou o que os aproximava.
Quando Arthur finalmente deixou o quarto de Maria, os dois sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Os limites artificiais de seu arranjo começaram a embaçar, substituídos por algo que não havia antecipado nem poderia definir facilmente. A bola de elite apareceu sobre Maria como uma tempestade iminente. Quando Arthur mencionou o evento anual pela primeira vez, sua xícara de café quase escorregou dos dedos. Uma bola? O que você quer dizer com uma bola? Ela exigiu, sua ansiedade se manifestando na postura defensiva. A explicação calma de Arthur fez pouco para tranquilizá-la. É um evento importante, disse ele. E agora, como minha esposa, você será o centro das atenções. A resposta de Maria foi imediata e enfática. Arthur, mal consigo lidar com jantares formais. Você realmente acha que me sentirei confortável em um lugar cheio de pessoas que julgam todos os detalhes sobre mim? A tentativa de Arthur de minimizar suas preocupações apenas aumentou sua apreensão. Você já provou que pode lidar com situações difíceis. Não será tão ruim quanto você pensa. A frustração de Maria ferveu. Fácil para você dizer, você nasceu neste mundo. Eu vou ser um alvo lá, e você sabe disso. A resposta de Arthur revelou um entendimento mais profundo do que ela esperava. Sim, eles o julgarão, mas você não precisa se preocupar com isso. Você não está lá para agradá-los. Esse apoio inesperado suavizou a resistência de Maria. Então, por que estou indo? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Porque isso importa para mim, admitiu Arthur, sua sinceridade pegando os dois de surpresa. Maria considerou suas palavras, reconhecendo que, pela primeira vez, Arthur não estava exigindo ou forçando sua conformidade. Ele estava perguntando. Tudo bem, ela concordou finalmente. Mas se alguém me insultar, estou respondendo. O leve sorriso de Arthur reconheceu seus termos, e o assunto foi resolvido. No dia da bola, Clara e sua equipe transformaram Maria em uma visão de elegância de prata. O vestido brilhava com todos os movimentos, seus complexos detalhes pegando a luz como a luz das estrelas na água. Enquanto Maria olhava para sua reflexão, mal reconhecendo a mulher no espelho, Clara pegou as mãos gentilmente. Você pode estar usando algo diferente, mas você ainda é você. Não se esqueça disso. Maria assentiu, extraindo força das palavras do estilista. Descendo as escadas, Maria encontrou Arthur esperando no Grand Entry Hall, seu smoking impecável e sua expressão ilegível. Quando ele finalmente falou, seu tom não carregava nenhum destacamento usual. Você parece de tirar o fôlego, disse ele, sua voz áspera de emoção. Maria corou, desviando com humor. Você não parece tão ruim. Quando eles entraram no salão de baile, os lustres de cristal e a elegante orquestra criaram uma cena diretamente de um conto de fadas. Todos os olhos se viraram para eles. Sussurra ondulando a multidão como o vento pela grama. Eles estão todos olhando para mim, Maria sussurrou, inclinando-se perto de Arthur. Sua resposta foi imediata e fundamental. Deixe-os olhar. Eles não têm nada melhor para fazer. Seu apoio reforçou sua coragem enquanto navegavam no mar de olhares de julgamento. A abordagem de Vanessa Belmont testou a resolução de Maria. A bela avaliação condescendente da loira. É preciso muita coragem para entrar neste mundo. Nem todos podem lidar com isso. Deveriam intimidar. Mas o sorriso doce de Maria e os olhos afiados giraram as mesas. Quando Arthur a convidou para dançar, Maria hesitou, ciente do público. Nem eu sou bom nisso, ele admitiu com um sorriso. Mas vamos fingir que somos. Enquanto eles se moviam pelo chão, Maria se viu surpreendentemente à vontade nos braços de Arthur. O mundo parecia desaparecer, deixando apenas a música e o calor da mão nas costas dela. Mais tarde, quando Thomas se aproximou de sua zombaria característica, Maria o enfrentou com confiança silenciosa, apoiada pela presença protetora de Arthur. À medida que a noite avançava, Maria percebeu que as razões de Arthur para trazê-la se estendiam além da aposta. Por que você realmente me trouxe aqui? Ela perguntou no carro depois. Sua resposta revelou mais do que qualquer um pretendia. Porque eu queria que eles vissem quem você é. O momento ficou entre eles, acusado de implicações que nenhum estava pronto para explorar. Pela primeira vez, Maria sentiu que Arthur a via como mais do que apenas um peão em seu jogo. Ele a viu como uma pessoa,
com valor além de seu arranjo. As consequências da bola introduziram mudanças sutis, mas significativas, na atmosfera da mansão de Montero. Maria e Arthur começaram a navegar em seu complexo relacionamento com a consciência recém-descoberta, embora esse entendimento tenha trazido suas próprias tensões. Maria notou a crescente preocupação de Arthur. Tarde da noite no escritório, olhares distantes durante as refeições e conversas que terminaram abruptamente quando surgiram tópicos pessoais. Sua curiosidade atingiu um pico uma manhã, quando ela o encontrou na biblioteca, olhando para uma fotografia antiga com uma expressão que ela não tinha visto antes. A foto mostrou um casal mais jovem, claramente os pais de Arthur, de pé ao lado de um garoto que ela reconheceu como uma versão infantil de Arthur. O contraste entre seus rostos sorridentes e a atual expressão melancólica de Arthur foi impressionante. Eles parecem felizes, observou Maria suavemente. O suspiro de Arthur levou anos de dor não dita quando ele começou a compartilhar pedaços de seu passado. Eles pareciam felizes, mas a verdade raramente é tão simples quanto uma fotografia. Ele falou da busca incansável de controle de seu pai, sobre pessoas, negócios e até família. Ele acreditava que a única maneira de ter sucesso foi através da completa dominação, explicou Arthur, sua voz pesada com o ressentimento lembrado. Maria ouviu atentamente, enquanto descreveu crescer naquele ambiente opressivo, tornando-se o filho que seu pai exigia, em vez da pessoa que ele poderia ter sido. E sua mãe? Ela provocou gentilmente. A pausa de Arthur falou muito antes de ele responder. Ela sempre disse que a família chegava em primeiro lugar, mas na prática, ela escolheu meu pai e suas exigências sobre todo o resto. Ela nunca se defendeu para nós. Maria sentou-se silenciosamente, processando o peso de suas revelações. Pela primeira vez, ela viu além da fachada fria e confiante para o homem abaixo, moldado por anos de negligência emocional e expectativas impossíveis. Talvez seja por isso que você é tão reservado, sugeriu Maria com cuidado. A risada seca de Arthur carregava amargura e verdade. Reservado é uma palavra generosa. A verdade é que aprendi a não confiar em ninguém. É mais fácil assim. Seus olhos se encontraram e Maria se inclinou para a frente, trancando o olhar dela com o dele. Mas você não precisa viver dessa maneira, Arthur. Você pode ser diferente. O momento se estendeu entre eles, acusado de possibilidade e incerteza, enquanto Arthur lutou para acreditar no potencial de mudança que Maria viu nele. O momento frágil da conexão quebrou quando a campainha da mansão tocou insistentemente. Arthur e Maria foram para a entrada, onde Marcos estava verificando o monitor de segurança. É Thomas, ele relatou, sua voz tingida de preocupação. A carranca de Arthur se aprofundou quando ele se perguntou o que poderia trazer seu rival à sua porta. Quando a porta se abriu, Thomas entrou com agressão incomum. Sua arrogância habitual se afastou em algo mais perigoso. Precisamos conversar, Thomas exigiu, ignorando a presença de Maria. A resposta de Arthur foi imediata e firme. Tudo o que você tem a dizer, você pode dizer na frente dela. A risada sarcástica de Thomas encheu a entrada, enquanto olhava para Maria com desprezo mal escondido. Oh, então agora ela é seu confidente? Interessante, considerando o que está em jogo. O desconforto de Maria cresceu, sentindo o edifício de confronto entre os dois homens. Thomas puxou uma pasta da jaqueta e a colocou na mesa com força deliberada. Aqui está tudo, prova de que sua pequena aposta foi longe demais. Maria congelou, a palavra aposta atingindo-a como um golpe físico. A reação de Arthur, fechando os olhos como se estivesse se preparando para o impacto, confirmou o pior. A explicação cruel de Thomas cortou o silêncio. Arthur fez uma aposta conosco. Ele disse que poderia se casar com alguém como você, uma mulher completamente fora do mundo dele, e mantê-lo ao seu lado por 3 meses. Foi tudo um jogo para ele. Você era apenas uma peça em seu tabuleiro de xadrez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria virou-se para Arthur, esperando por negação, por explicação, por qualquer coisa que possa contradizer as palavras de Thomas. Mas Arthur permaneceu em silêncio, a verdade pendurada entre eles. Maria, ele finalmente começou, sua voz quebrando.
mas as palavras morreram em sua garganta. Ela deu um passo atrás, o chão parecendo desaparecer sob seus pés. Então, tudo isso era uma mentira? Cada palavra, todo gesto? Sua voz tremeu de traição. Não é tão simples. Arthur protestou desesperadamente, mas a risada amarga de Maria o interrompeu. Não é simples. Você brincou com minha vida, Arthur. Você me usou para uma aposta estúpida. Sua voz se levantou a cada palavra, anos de dor suprimida e humilhação derramando. Thomas, satisfeito com o caos que causou, deu um sorriso condescendente. Bem, acho que meu trabalho aqui está pronto. Aproveite a noite, disse ele, deixando-os sozinhos nos destroços do relacionamento deles. Arthur implorou. Maria, por favor, me escute. Mas ela o cortou com um grito. Não, eu não quero ouvir mais nada. Você é exatamente o homem que eu pensava que era quando o conheci. Frio, egoísta e incapaz de se importar com alguém além de si mesmo. Lágrimas escorreram pelo rosto quando ela confrontou a verdade que tentou ignorar. Arthur a alcançou, mas ela recuou. A dor de sua traição muito fresca e crua. Sem esperar por mais explicações, Maria subiu as escadas para levar suas coisas, sabendo que não poderia ficar na mansão por mais um momento. O carro de viagem a levou para longe da única estabilidade que ela conhecia em meses, deixando Arthur em pé em seu estudo, olhando para o vazio. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, ele percebeu que havia perdido algo que o dinheiro não poderia substituir: a confiança de Maria e a chance de ser um homem melhor. As consequências de suas ações se esticaram diante dele como um vazio sem fim, e tudo o que ele podia fazer era enfrentá-las. As semanas que se seguiram marcaram uma transformação na vida de Arthur, que se surpreenderam até a si mesmo. Inspirado pelos valores e ideias de Maria durante seu tempo juntos, ele começou a participar de projetos sociais com entusiasmo genuíno. Ele visitou comunidades carentes, ouvindo histórias que espelhavam as lutas de Maria e aprendendo em primeira mão sobre os desafios enfrentados pelos menos afortunados. Seu envolvimento tornou-se mais do que apenas recorrer. Ele arregaçou as mangas, os esforços coordenados, e se conectou com pessoas de maneiras que teriam sido inimagináveis meses antes. Enquanto isso, Maria continuou trabalhando no café, tentando reconstruir sua vida enquanto lutava com emoções conflitantes sobre Arthur. Suas tentativas de seguir em frente foram constantemente interrompidas pelas memórias de seu tempo juntas e pela sinceridade em sua voz durante a última conversa. Um dia, enquanto fazia compras no mercado, ela encontrou Clara, a estilista que a ajudou a se preparar para eventos da alta sociedade. O encontro provou ser fundamental. «Maria, que surpresa!» exclamou Clara, puxando-a para um abraço. Enquanto eles alcançaram, Clara compartilhou notícias que deixaram Maria atordoado. Arthur tem coordenado algumas iniciativas incríveis neste bairro. Ele é realmente dedicado, não apenas financeiramente, mas pessoalmente envolvido de maneiras que eu nunca esperava. Maria lutou para conciliar essa imagem com o homem que ela pensava que conhecia. Ele estava aqui hoje? Ela perguntou, tentando esconder sua curiosidade. Clara assentiu com entusiasmo. Sim, e você deve vê-lo, Maria. Ele não é o mesmo homem que costumava ser. As palavras de Clara permaneceram na mente de Maria enquanto ela voltava para casa, mexendo algo profundamente dentro dela. A possibilidade de Arthur realmente mudar, de que sua influência desencadeou um crescimento real nele, começou a se enraizar. Na manhã seguinte, impulsionada por uma mistura de esperança e determinação, Maria decidiu visitar a mansão. Enquanto caminhava pelos portões, as memórias inundaram, mas ela avançou precisando ver por si mesma se as observações de Clara mantinham a verdade. Ela encontrou Arthur no jardim, envolvido em conversas animadas, com crianças participando de um projeto educacional. A visão a impediu de trilhos. Essa versão descontraída e acessível de Arthur era quase irreconhecível. Quando ele a notou, sua expressão congelou momentaneamente antes de caminhar em sua direção. Maria, disse ele, seu sorriso hesitante mas genuíno. Eu não esperava vê-lo aqui. Ela conheceu o olhar dele de forma constante. Eu precisava ver por mim mesmo. Arthur assentiu, enfiando as mãos nos bolsos. Clara me contou sobre os projetos que você está realizando, disse Maria olhando para o jardim transformado. A resposta de Arthur
Levou uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Você foi quem me inspirou, Maria. Percebi que nunca havia usado meu poder para algo verdadeiramente significativo até te conhecer. Ela o estudou com cuidado, procurando sinceridade em seus olhos. Você realmente mudou, não é? Ela perguntou, quase em um sussurro. Estou tentando, ele admitiu. E farei o que for preciso para provar isso para você. O momento se estendeu entre eles, pesado com possibilidades não ditas. Maria sentiu um peso levantando seus ombros quando reconheceu. Não sei se posso esquecer o que aconteceu, mas talvez eu possa perdoá-lo. Os olhos de Arthur se iluminaram com esperança cautelosa. Isso é tudo o que eu poderia pedir, disse ele suavemente, reconhecendo que o perdão, como a confiança, precisaria ser conquistada com o tempo. O encontro deles no jardim reacendeu uma faísca entre eles, embora ambos tenham entendido que a reconstrução de seu relacionamento exigiria paciência e esforço consistente. Após a conversa, Maria aceitou o convite de Arthur para almoçar na mansão, um pequeno passo para recuperar algum senso de normalidade. Durante a refeição, a atmosfera era visivelmente diferente. Maria, que já havia sido hesitante e protegida, parecia mais à vontade, enquanto Arthur exibia um lado vulnerável e atencioso que ela nunca tinha visto antes. Vi as crianças no jardim, disse Maria, quebrando o silêncio confortável. Arthur assentiu, colocando o guardanapo ao lado do prato. Sim, pela primeira vez usar meu dinheiro para algo significativo me faz sentir inteiro. Maria inclinou a cabeça, intrigada com sua escolha de palavras. Para mim, ele explicou com um sorriso suave. Você me fez perceber o quão desconectado eu estava da realidade. Suas histórias, sua força, elas me fizeram questionar quem eu era e o que estava fazendo da minha vida. Maria sentiu um aperto no peito enquanto processava as palavras dele. Eles pareciam sinceros, mas o medo de confiar novamente ainda permaneceu. Arthur, ela começou com cuidado, escolhendo suas palavras com precisão. Não basta dizer que você mudou. As ações são o que realmente importa. Sua resposta veio sem hesitar. Eu sei. É por isso que estou disposto a fazer o que for preciso para mostrar que sou um homem diferente. Nos dias que se seguiram, Maria começou a acompanhar Arthur em seus projetos sociais. Ele a convidou para visitar uma escola comunitária sendo reformada com fundos que ele havia doado. Embora ela hesitasse a princípio, a curiosidade acabou vencendo. Quando chegaram, Arthur foi recebido calorosamente por crianças e voluntários. Maria assistiu impressionada ao interagir com um interesse genuíno, ouvindo atentamente os professores e membros da comunidade discutindo as necessidades e desafios da escola. Você está bem, comentou Maria ao observar Arthur no fundo da conversa com um professor sobre o desenvolvimento do currículo. Ele se virou para ela com um sorriso calmo que alcançou seus olhos. Eu não percebi o quanto isso significaria para mim. Nunca pensei que ajudar os outros poderia ser tão gratificante. Maria retornou seu sorriso, sentindo uma conexão crescente com esta nova versão de Arthur. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que sua mudança foi real e duradoura. Apesar do progresso deles, Maria sabia que precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Eu preciso voltar ao café, disse ela uma manhã, enquanto tomava café da manhã na mansão. Arthur franziu a testa, claramente decepcionado, mas respeitoso com sua decisão. Se é isso que você precisa, eu entendo. Obrigado, Maria, disse ela suavemente. Mas isso não significa que não vejo o que você está fazendo. Só preciso de um pouco mais de tempo. Arthur assentiu, reconhecendo que a cura não poderia ser apressada. Vou esperar, Maria, enquanto for necessário. Quando Maria voltou à sua rotina no café, Arthur continuou dedicando-se a seus projetos. Ele passou horas em reuniões com organizações sem fins lucrativos, líderes comunitários e voluntários, tentando compensar os anos em que ignorou o mundo ao seu redor. Durante uma dessas reuniões, Clara se aproximou dele com um sorriso caloroso. Você mudou, Arthur, disse ela sinceramente. Maria ficaria orgulhosa do que você está fazendo. Arthur ofereceu um sorriso modesto em resposta. Eu só espero que ela veja um dia. Clara colocou uma mão de apoio no ombro. Ela já o faz, mas confie em seu momento. Maria não é alguém que é facilmente influenciado por palavras sozinho,
Você está mostrando a ela que você é capaz de mais. Arthur assentiu, sentindo um renovado senso de propósito. Sua transformação não era apenas ganhar. O sea, al final no hay castigo para la gente que hace esa trampa, vamos. Solo si vas ganando, hace como que te saca. Si vas ganando, te da la win. O sea, básicamente me deja sin posibilidades, ¿no? De poder empatar. Si voy perdiendo, me hacen el glitch. Y a mamarla, me saca y pierdo. Lon, buenas, ¿cómo anda? La Copa Mundial de este año será en TOTS o hasta Metamorfos. ¿La Copa Mundial? No, TOTS va a ser en mayo, hermano. La Copa del Mundo, junio, julio. Yo quiero creer que ya iba a sacar contenido de la Copa del Mundo, pero no, o sea, no va a abarcar ni TOTS ni Metamorfos. No. Sería un movimiento muy estúpido por parte de eSports que no meta contenido del mundial licenciado, o sea, que de verdad haya pagado la licencia del contenido. Entiendo que ya no se llevan así comercialmente con eSports, perdón, con FIFA, pero sería muy estúpido que no inviertan cada 4 años ese dinero. O sea, me imagino que les debe dejar un muy buen pastizal de dinero y si la cagan así. Te digo, ¿qué es eso, güey? Anda muy nefasta la gente. Creo que 2026 marcará el año donde la comunidad de FIFA empeoró, pero en cantidades industriales, güey. Vi demasiadas quejas al respecto, güey. No sabía que era únicamente de Play 5. No sé cómo se hace. No tengo muy claro qué tienen que hacer exactamente, o sea, no lo he visto visualmente. Pero qué asco, cabrón, con la banda. Qué bonito es hacerle tiempo a imbéciles que juegan al puro meta. Y siguen con Claudia Pina, no mames. Oigan, pero ¿dónde está el colocado Plaza acá? No sé si la tengo. Pero no lo tengo en dorado, ¿no? Igual entra en esta. No. Sí, hermano. Yo creo que son gente que a veces no se enteran de muchas cosas, güey. Tienen tantas cosas en común. Sí, a ver, es que a ver, aunque tú seas, si te toca un Play 5 contra Play 5, no se va a apiadar de ti, amigo. Ay, es de mi consola, no, ¿cómo le voy a hacer eso? Nah, la gente es mierda, güey. Se los ha dicho toda la temporada, se los viene diciendo desde hace años en general. La comunidad de FIFA ha empezado a ser mucho más tóxica y en parte es porque EA quiere poner a competir a todos. Eso ya se los vengo diciendo yo desde hace muchos años. Está muy mal que EA quiera hacer que la gente compita. En cualquier modo de juego, no. Se deja de lado que esto es un juego y te obligan a competir. Muchas veces la gente ni quiere competir, pero por el FOMO o el miedo a quedarse sin alguna recompensa recurren a competir, güey. Claro, amigo, claro, amigo. Poca gente se atreve a probar cartas de alta calidad. Yo nunca voy a olvidar a mi Kane Potum. Ahí lo tengo, güey. Fui fuerte y no lo mandé en ninguna SBC. Kane no es muy bueno. De hecho, el Menciones se me antoja probarlo, güey. ¿Por qué borran el mensaje? Sí, de hecho, ¿por qué? Ah, ya vi. Pero, por ejemplo, ¿a quién van a robar este año, hermano? ¿A quién van a robarle ahora al GOTY? Ah, a ver, Adrián, creo que estuvo bien que le borraran el mensaje porque explica cómo se hace el glitch. Entonces, para a lo mejor alguien que no escriba que está diciendo, ah, ya explica el glitch, estuvo bien el mensaje, amigo. No pasa nada. Nada personal.
Es que sí, se ve bueno. Lo vi, no me acuerdo, hace como 2 días lo vi y dije, güey, qué buena carta. Qué buena carta, güey. Sí se me antoja mucho probar el Kane menciones. ¿Cuánto vale? Deja veo. Pero, güey, Kane, yo sé usar a Kane, amigo. Yo me hice rango alto con Parry. Parry vale. Uf, está caro. ¿Sí? Ahora hay que repetirse esa frase hasta que se lo crea, ¿va? Saludos, cracky. Lord, te saludé. Si no, buenas, feliz día de la amistad también, amigo. ¿Cómo estás? El rival le marca como el otro hubiera salido. Ya se lo mandé, voy. A mí ayer uno de Play me pausó. No, amigo, usted sabe que yo lo abracé. Yo lo abracé y yo lo banqué a muerte. Usted lo sabe, ¿eh? Lo banqué. No me incluya. Ahora, dice Juanes. A mí ayer uno de Play 5 me pausó y me cagué, pero ¿sabes qué hizo? ¿Cambiar al portero en Copa? ¿Por qué, güey? ¿Acaso hizo un bangal o qué chingados? Muchos borreguitos ahora. Sí, pero ya esto no es de... Bueno, sí, es de borregos, justamente, güey. Sí, es de borreguitos, tienes razón. Hace poco dijiste algo muy cierto. Desgraciadamente las nuevas generaciones están acostumbradas a tener las cosas sin esforzarse. Y no solo en el juego, sino en general. Conozco un vato que es rango 1-2 y está haciendo el glitch para acabar más rápido según. Maldita rata, tenía que ser de la América. Ay, le tiraste a la América por tirarle ahí, güey. Pues es lo que te digo, amigo. O sea, yo en este mundo lleno de glitcheros, de tryhards, de cualquier cosa que sea no seguir la corriente, me tachan de loco, me putean en Twitter, me putean en TikTok. Pero, güey, es tristísima la situación actual de la comunidad, güey. Deja tú que haya borreguitos porque claramente los hay. Es una tristeza que, por ejemplo, rangos altos no quieran jugar. Por más de que el formato sea torneo eliminatorio, no quieren. Dame el glitch y acabo rápido y listo. Dopamina, amigo, al final del día, güey. No, incluso te diría que tu compa de rango 1-2 seguramente juega al meta, güey. Sí. Sí, y eso lo entiendo, Bebote, pero también la gente llora por el capricho de tener la carta y eso siempre ha pasado, güey. El problema es que este año lloraron mucho más porque nos... O sea, EA quitó el dulce de la boca. Quitó el dulcecito de la boca. Llevábamos 2 o 3 FIFAs donde EA, si tú entrabas al juego, toma rey, un 10 más 90. No puede pasar ese tipo de cosas, güey. Entonces EA ajusta la curva y le quita el dulce a los niños y se molestan, güey. ¿Sí? Y entiendo que todos quieran lo mejor, pero la gente, el problema no es ese. El problema es que la gente quiere tener lo mejor sin esforzarse, güey. Ay, hermano, es que es un juego, güey. En un puto juego te tienes que esforzar, no te pueden regalar todo. Preocúpense si alguien dice, es que es un juego. O sea, eso está mal, güey, porque en un juego también necesita haber un equilibrio, güey. Si no se va toda la verga, güey. A mí cómo me caga que justifiquen, es que es un juego, es que es un juego, güey. Ok, es un juego, ¿por qué brega te importa tanto entonces, güey? Deja de mamar, güey. Con todo respeto, güey. Discord. ¿Cómo cambió de opinión con Luis Díaz menciones? A mí me gustó. Me costó usarlo, de hecho, porque creo que había mala cone, güey. Discord. A ver. Llegó el detergente. Pues, ¿sabes qué es lo peor? Esto quería ver. Oye, tiene buena base de playstyle. Vean eso, güey. Tiene todo lo importante, cabrón. Tiene todo lo importante. O sea, fuera de mame, sí es detergente, pero no es mala carta. A mí sí me gustó. Sí, justo lo que te iba a decir. Es la primera evolución de Pipe que veo que digo, ok, güey, está bien, está perfecta. Mapache, Ancla,
Balístico con tiquitaca, colocado en los drivers, lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Technical, first touch y pila. Literalmente tienes por lo menos... De hecho, todos los playstyle que tienes son perfectos, güey. Para esta carta, están hermosos, güey. Ninguno está forzado, güey. Ninguno, güey. ¡Qué milagro!